Bom dia! Nosso grupo vai falar sobre a endocardite infecciosa, que é um tipo de infecção que afeta o endocárdio, a camada interna do coração, e pode ter consequências sistêmicas, ou seja, para outros órgãos do corpo. Essa doença pode ser classificada de acordo com a permanência dos sintomas como aguda, quando duram de dias a 6 semanas, subaguda, de 6 semanas a 3 meses, e crônica, quando os sintomas duram mais de 3 meses. Em relação à epidemiologia, segundo dados estatísticos, a quantidade de casos de endocardite infecciosa se ampliou desde o ano 2000. Em 2011, contabilizou-se cerca de 15 casos a cada 100 mil habitantes. Além disso, é observada mais frequentemente em pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino e em pessoas mais idosas do que mais jovens. Isso não significa que jovens não sejam diagnosticados com a doença, principalmente se forem habitantes de países em desenvolvimento ou que apresentem outros fatores que podem favorecer sua manifestação, como diabetes, imunossupressão e implantes de dispositivos cardíacos. Além disso, a aplicação de drogas intravenosas também consiste em um fator de risco, visto que entre 2000 e 2013 foi observado um aumento de casos de pacientes, principalmente mais jovens, acometidos pela doença por conta disso. Agora vamos falar do diagnóstico, começando pelos aspectos clínicos. O diagnóstico de EI, que é endocardite infecciosa, no aspecto clínico se baseia, de modo geral, nos critérios de Duke. Porém, além de uma quantidade considerável de pacientes se enquadrarem no grupo de possível EI, aqueles que possuem próteses valvares têm a sensibilidade reduzida em relação a esses critérios. Possui um quadro com vários sintomas que são apresentados ao médico e são vistos em exames, que pode ser definido como um critério maior ou critério menor, se enquadrando esses critérios dentro da EI definitiva ou possível EI. A EI definitiva, ela consiste em 2 critérios maiores, ou um critério maior com 3 menores, ou 5 critérios menores. Já a possível EI, ela consiste em um critério maior com um critério menor, ou 3 critérios menores. As manifestações decorrentes da EI são bem diversificadas, podendo atingir todos os sistemas. Dentre os efeitos cardíacos, são eles: a vegetação valvar, que é uma lesão derivada de um coágulo de plaquetas e fibrinas, mais comumente presente no endotélio das válvulas cardíacas, abscessos e miopericardite, que é uma inflamação da camada média da parede do coração. O aneurisma micótico também está presente, que é uma dilatação de um vaso sanguíneo decorrente da presença de um agente infeccioso. Ele é uma manifestação de extrema importância, porque ele tem uma taxa de mortalidade muito alta. Os fenômenos embólicos, eles também se encaixam como prioridade, porque 50% dos casos ele está presente. A realização de antibiótico-terapia, tratamento contra agentes infecciosos por meio de antibióticos, reduz bastante as chances de eventos como esses ocorrerem. Bom, outra forma de fazer o diagnóstico é com microbiologia. Os micro-organismos causadores da EI têm uma relação direta com a região em questão, levando em conta que enquanto a infecção ocorre com maior frequência pelos streptococcus galolíticos na Europa, os organismos HACEK são dificilmente correlacionados na América do Norte. Em relação aos streptococcus do grupo Viridae, o mesmo
acontece, já que na América do Norte ela se apresenta como patógeno 90% das vezes, enquanto na América do Sul ele está presente em 26% dos casos, podendo ser explicado pelo maior índice de doenças cardíacas reumáticas. Mas, em geral, o Staphylococcus aureus é apontado como o principal causador da EI, estando presente em 31% dos casos, ao passo que os Streptococcus do grupo Viridans e espécies de Enterococos, eles se encontram em segundo lugar, presente em 17% dos casos. Em alguns casos, a EI ela pode se apresentar, ela pode estar presente mesmo com culturas dando negativo. Isso pode ocorrer por vários fatores, como, por exemplo, hemoculturas esterilizadas por uso prévio de antibiótico, crescimento lento de organismos fastidiosos, que são bactérias que elas têm um meio de cultura muito exigente, necessitando de altos níveis de nutrientes e nutrientes específicos, temperaturas específicas. Endocardite derivada a organismos intracelulares, tais como as espécies de Bartonella e espécies de Clamídia, e endocardite não infecciosa. Exames de imagem é outra forma de diagnóstico. No diagnóstico de EI, o ecocardiograma é o primeiro a ser realizado em questão de imagem. Em todos os casos de suspeita de endocardite, a ecocardiografia transtorácica, a ETT, é realizada. Já quando a ETT dá negativo, a ecocardiografia transesofágica, a ETE, é um exame importante a ser realizado para a caracterização de lesões e identificação de complicações locais. Isso porque, enquanto em casos de pacientes com prótese valvares, a ETT só tem 50% de sensibilidade, enquanto a ETE tem mais de 90%. Apesar disso, a ETT pode ter um desempenho semelhante à ETE na avaliação das estruturas anteriores do coração, sendo comprovado no caso de usuários de drogas endovenosas, em um estudo, que tinham a suspeita de endocardite, e a utilização da ETT obteve funcionalidade equivalente à ETE na detecção de vegetações da infecção. Os critérios do uso da ETT partem de pacientes com suspeita de EI, hemoculturas positivas, novo sopro, pacientes que possuem risco alto de progressão de EI ou com alteração do estado clínico, além de utilizada para repetição no caso de pacientes com risco moderado a alto da EI. A ecocardiografia 2D é a convencional, mas a ecocardiografia tridimensional é utilizada como complemento a ela, porque disponibiliza resolução espacial melhor das estruturas cardíacas, possibilitando visualização de vegetação, abscessos e deformidades valvares. Possui grande utilidade no caso de planejamento cirúrgico e, apesar das vantagens, ela possui limitações, como resolução temporal reduzida e presença de artefatos. A ecocardiografia intracardíaca, ICE, consiste no uso de um catéter que é equipado com um transdutor. Normalmente ele é inserido na veia femoral, que é para visualização das estruturas intracardíacas. Em um estudo foi visto que este exame mostrou massas intracardíacas em pacientes com possível EI e suspeita de infecção de dispositivos cardíacos, enquanto o ETE não conseguiu realizar essa identificação. Porém, este exame ele contém baixa especificidade para a EI, podendo trazer muitos resultados falsos positivos. A TC cardíaca
tem maior precisão na detecção de abscessos perivalvares e pseudoaneurismas, muito importante para o planejamento cirúrgico. Porém, por si só, não consegue desempenhar um papel bem completo, com a necessidade do ETE como acompanhante, pelo fato de ele não ter muita precisão na avaliação de perfurações valvares e presença de fístulas intracardíacas. O outro exame é a ressonância magnética. Ela possibilita a visualização de eventos embólicos cerebrais, presente como um dos critérios menor nos critérios de Duke. Casos de EI podem ser identificados mais precocemente, tornando uma EI indefinida em EI definitiva. O ETE intraoperatório ele é muito utilizado e importante para pacientes que são submetidos à cirurgia de EI, porque este exame ele consegue demonstrar os comportamentos da EI, como mudança no tamanho da vegetação e a rapidez em desenvolver complicações locais. Por último, temos a tomografia, que apesar de apresentar limitações, como falsos positivos, devido a cirurgias recentes, vasculites e outras questões inflamatórias, ainda é bem útil para avaliação de dispositivos cardíacos decorrente da EI. Tratamento. O tratamento a partir de antibióticos ideal recomenda o uso prolongado, ou seja, num período maior que 4 semanas, de agentes bactericidas com o objetivo de eliminar a infecção, enquanto a terapia antimicrobiana inicial é usualmente empírica e fundamentada no paciente e em fatores epidemiológicos. A orientação é que a escolha e o tempo de duração dos agentes antimicrobianos seja feita a partir da consulta com um especialista em doenças infecciosas. A seguir, será discutida a terapia antimicrobiana para as causas microbiológicas mais comuns de endocardite infecciosa. A terapia da endocardite infecciosa streptocócica, causada por streptococcus da espécie viridans ou bovis, depende dos dados de concentração inibitória mínima de penicilina, ou seja, da menor concentração de penicilina capaz de limitar o crescimento visível da bactéria. A monoterapia com penicilina parenteral ou ceftriaxona é altamente eficaz no tratamento de cepas de streptococcus altamente suscetíveis à penicilina, enquanto no tratamento de streptococcus resistentes à penicilina e ainda em pacientes com próteses valvares ou material protético, a adição de gentamicina nas primeiras 2 semanas de tratamento é indicada. A terapia para endocardite estafilocócica depende da presença ou ausência de válvulas protéticas ou material protético e se os estafilococos são coagulase positivo ou negativo. Essa classificação se dá pela presença ou ausência da enzima coagulase, uma enzima capaz de promover a conversão do fibrinogênio presente no sangue em fibrina e, consequentemente, gerar a formação de coágulos. Staphylococcus aureus compreende a única espécie de coagulase positiva e Staphylococcus epidermidis e lugidunensis são as principais espécies de coagulase negativa. A endocardite valvar nativa, causada por cepas de Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina, tem como tratamento o uso de beta-lactâmicos. Já a endocardite infecciosa de válvula nativa por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina pode ser tratada a partir da vancomicina, o antibiótico pertencente ao grupo dos glicopeptídeos. Por último, temos a endocardite devido a enterococos. Essa causa microbiológica de endocardite infecciosa é de difícil tratamento por conta do aumento da resistência às penicilinas e aos antibióticos aminoglicosídeos. No entanto, uma maneira de tratamento pode ocorrer mediante a combinação de ambos os antibióticos. Essa combinação ela pode resultar em sinergia bactericida
de modo que a penicilina seja capaz de facilitar a captação intracelular do aminoglicosídeo. Já a cirurgia ela é indicada nos casos que envolvem a presença de disfunção valvar, causando insuficiência cardíaca, bacteremia persistente, apesar da terapia antimicrobiana discutida anteriormente, e endocardite infecciosa com fungos ou organismos resistentes a drogas. Após a aprovação para uma intervenção cirúrgica, a questão a ser abordada é o risco da cirurgia e o grande desafio na tomada dessa decisão está relacionado à presença ou ausência de AVC prévio, que pode representar uma complicação da doença. Além disso, o momento para a realização da cirurgia é outra questão importante a ser discutida. Quanto ao tempo cirúrgico, o benefício da cirurgia precoce foi confirmado por estudos observacionais, um dos quais utilizou o Propensity Score Matching, um método que possibilita estimar o impacto de uma intervenção a partir de técnicas estatísticas. Esse estudo ele mostrou que os pacientes com endocardite valvar nativa, que foram operados durante a internação INSE, apresentaram menor mortalidade intra-hospitalar do que aqueles tratados clinicamente. No entanto, em uma outra análise retrospectiva de uma coorte de pacientes com endocardite do lado esquerdo, os pacientes com hemorragia cerebral apresentaram maior mortalidade quando a cirurgia foi realizada dentro de 4 semanas, em comparação com a cirurgia tardia. Portanto, em pacientes com acidente vascular cerebral prévio, especialmente acidente vascular cerebral hemorrágico, as diretrizes da American Heart Association recomendam o adiamento na intervenção cirúrgica, pois a mortalidade pós-cirúrgica nesses pacientes é alta nas primeiras 4 semanas. Bom, há muitos anos já era defendida a utilização de antibióticos de forma prévia a procedimentos e ou tratamentos odontológicos para pacientes que apresentam certos fatores de risco como forma profilática ou preventiva da endocardite infecciosa. Diversos estudos, discussões, pesquisas, revisões e atualizações foram feitas ao longo do tempo e, atualmente, a utilização de antibióticos de forma prévia a procedimentos e ou tratamentos odontológicos como forma de evitar essa doença aparenta ser justificável, mas sendo voltada à população de risco, que apresentaria maiores complicações. No entanto, tal medida preventiva não é indicada para pessoas que estejam enquadradas em procedimentos geniturinários ou gastrointestinais, como cirurgias. Agora falaremos dos grupos que correm o maior risco de serem afetados pela endocardite e suas complicações. E o primeiro é o grupo de pessoas que usa dispositivos de assistência do ventrículo esquerdo, que são dispositivos para ajudar pacientes com insuficiência cardíaca. E então esses dispositivos realmente ajudam ali a bombear o sangue pelo corpo. E ocorrem muitos casos de complicações relacionadas a esses dispositivos, como a infecção. Infecções, elas podem se dar em várias regiões do dispositivo. Uma bastante comum é a infecção da linha de transmissão, que é aquele canal que atravessa a pele, conectando a parte do dispositivo que está dentro do corpo à sua parte externa, que normalmente é ligada às baterias ali. É importante destacar que pacientes com infecções relacionadas a esse dispositivo têm taxas de mortalidade maiores e também taxas mais altas de casos com sangramento e derrames. O tratamento para essas infecções ele deve ser supervisionado por especialistas e ele também varia muito dependendo do quadro clínico do paciente em questão. E nas infecções da linha de transmissão, que foi a que eu dei de exemplo, tem muitos casos que são tratados com a retirada dos tecidos mortos e com o uso de antibióticos. E em casos mais extremos de infecções persistentes, pode ser necessária a troca da bomba. E esse é um método comprovado que tem bastante eficácia e muitas taxas de sobrevivência de pacientes que antes estavam muito comprometidos por uma infecção grave. Obviamente, a endocardite entra aí nesse quadro de infecções
como uma infecção bastante grave que pode se estabelecer mais facilmente nesses pacientes com esses dispositivos. É como se eles tivessem uma porta de entrada mais aberta para a endocardite. O próximo grupo de risco são pessoas que têm próteses de válvula transcatéter e outros dispositivos intracardíacos. E na última década notou-se um grande aumento dos implantes desses tipos de dispositivos e também houveram muitos avanços nessa área recentemente. Então, não tem muitos estudos sobre como a endocardite pode atingir pacientes que fazem esses procedimentos atualmente, mas existem sim alguns estudos aqui e ali, e alguns deles indicam que o risco de endocardite é realmente alto. A endocardite tem mais facilidade para se estabelecer nesses pacientes. Outros estudos também indicam que o risco de endocardite é mais alto nas semanas e primeiros meses ali após a implantação e a falta de endotelização do dispositivo. Acredita-se que essas condições predispõem os pacientes a ter ali uma endocardite bacteriana. E nesses casos é obviamente recomendado o tratamento o mais rápido possível para não desenvolver um quadro ainda pior, que pode levar até a morte. Próximo grupo de risco, pessoas com cardiomiopatia hipertrófica. Essa questão tem origem genética e consiste na hipertrofia ventricular esquerda e dificulta o bombeamento do sangue. Se a gente for ver aqui na imagem, à esquerda temos um coração normal e à direita um coração com cardiomiopatia hipertrófica. A hipertrofia fica bem clara se vocês olharem ali. Antigamente, recomendava-se fazer uma profilaxia antibiótica antes de procedimentos odontológicos em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. E a pergunta é, o que isso tem a ver com endocardite? Bom, tudo, porque esses procedimentos podem gerar uma bacteremia transitória que poderia resultar mais facilmente em uma endocardite bacteriana. Então, tem certos casos que é necessário fazer essa profilaxia antibiótica para poder evitar uma futura endocardite. Mas, nesse caso específico, pensava-se que a obstrução do ventrículo esquerdo da via de saída era uma predisposição para o desenvolvimento de endocardite. E isso foi baseado num estudo um pouco mais antigo. Mas, no entanto, um estudo recente avaliando 30 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que desenvolveram endocardite, independente da presença de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e movimento sistólico anterior. Portanto, atualmente, baseado nesses novos estudos, não tem mais recomendações da rotina de profilaxia antibiótica antes de procedimentos odontológicos em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Por último, mas não menos importante, esse grupo de risco é de pacientes com cardiopatia congênita. Essa cardiopatia congênita é alteração estrutural ou funcional do coração que surge nas primeiras 8 semanas de gestações. Então, surge ali quando o feto, o bebê está sendo formado e a pessoa nasce com essa cardiopatia congênita. Muitas pessoas morrem, mas quando as pessoas sobrevivem, não é tão fácil viver com essa questão. E existem muitas complicações e, entre elas, um risco aumentado de desenvolver endocardite. Existem ainda pré-fatores que influenciam esses pacientes a desenvolver endocardite, como o uso de próteses que contêm válvulas. E uma observação é que não houve aumento no risco de desenvolver endocardite em pacientes com próteses sem válvulas, o que sugere que, se possível, efetuar esse reparo é preferível que substitua a válvula, né? Porque a válvula facilita
ali o desenvolvimento de uma possível endocardite.